Família, se liga nessa data aqui. Dia 3/12 de 2020. Esse dia significa alguma coisa para você? Não tá recordando, lembrando? Último jogo oficial do Vasco em uma competição internacional. Finalmente chegou, hein? Amanhã, o Vasco inicia sua trajetória na Sul-Americana. Vale destacar aqui rapidamente, eu estava acompanhando aqui o primeiro tempo, né? Santa Fé, me parece, União Santa Fé, alguma coisa assim, time da Argentina, né? Contra o Cruzeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? O Cruzeiro pode acertar aqui, ali, começar a performar. Mas é um time bem fraquinho, a galera colocando, tá na frente do Vasco, não sei o quê, briga por Libertadores, sei lá, tem banco, tem elenco, não sei não. Tava acompanhando o jogo aqui, o time horroroso da Argentina. Eu sei que é difícil jogar contra times argentinos, mas o Cruzeiro tem nada, gente, nada. Eu tô dizendo, pode performar aí pro futuro. Mas neste momento, falei certo, bem limitado, bem fraquinho. Era aquela resenha que eu tinha aqui com vocês em relação ao Vasco. Calma, vamos ver como é que o Vasco vai jogar contra um Santos, contra um Cruzeiro, Grêmio, o próprio Corinthians na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bem fraquinho. Mas a gente vai falar muito aqui sobre essa partida de amanhã contra o Melgar. A gente tem aqui uma informação que o Fábio Carille deve repetir o time que estreou contra o Santos. E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui dois comentários do De Aranha falando sobre o Garré. Acho que ele pegou pesado com o Garré, quero saber a sua opinião. E também o Rica Perrone falando do Lloyd Augusto. E por que Lloyd Augusto? Eu vou te explicar. Família vascaína. Além disso, vamos trazer aqui também uma declaração do Léo Jardim sobre a partida de amanhã e uma aula, né? Uma aula do Lédio Carmona no programa de hoje, Seleção Sport TV, em relação ao Vasco, né, buscar aí levar o clássico para São Januário, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é uma aula para você? Não é para você. É para um tal de Mauro César. É isso, você vai acompanhar aqui. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos deixar para falar sobre a partida contra o Melgar, tô falando errado aqui, Melgar, para o final do vídeo, porque é o assunto que é show de bola, né? Falar de bola, Vasco estreando na Sul-Americana. Então eu vou iniciar essa resenha com essa aula do Lédio Carmona, não para você, para o Mauro César. Se liga só. Então é isso. Ele está abrindo a porta para essa aberração. Ele está sugerindo. Ele tinha que ter. Eu concordaria se você falar, olha, quero fazer o jogo em São Januário. Ok, direito do Vasco, perfeito. Mas não falando em torcida única. E o que ele falou? Não, se tiver que ser torcida única, tudo bem. Então ele está sugerindo a saída mais fácil para as autoridades de segurança do Rio de Janeiro. Isso fere, inclusive, a cultura do Rio de Janeiro. Agora eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro eu vou perguntar para a mesa, vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito de... Eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo, inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também.
Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público, o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Na minha opinião, muito bom, Lédio. Muito bom. E fica até difícil acrescentar alguma coisa depois de tudo que ele colocou na mesa, né? Depois dessa resenha aí que ele teve com o presidente Pedrinho. Mas eu tava acompanhando, né, esse vídeo aí do Mauro César lá na Jovem Pan, falando sobre toda essa situação, e eu acho que ele teve um entendimento errado, porque o Pedrinho quer jogar com 2 torcidas. Mas se não tiver segurança, conforme o entendimento da Polícia Militar, torcida única. Esse é o papo. E o Mauro César me parece que não teve esse entendimento. E aí começou a berrar, começou a gritar, e cultura do futebol, e tudo mais, e todo esse mimimi. E aí, na minha visão, o Lédio deu uma aula para ele nesse sentido. Porque essa resenha de jogar no Maracanã é uma questão cultural, isso acabou. A partir do momento, né, que hoje quem toma conta do Maracanã é Flamengo e Fluminense. Série C não. Na verdade, só o Flamengo que toma conta do Maracanã. O Vasco tenta jogar lá, e é uma confusão, é gramado, é isso, tem que entrar na justiça. Então, por que o Vasco tem que manter essa cultura? Porque o Lédio fala uma coisa aí muito interessante, né? O estádio, ele é público, ele é público no momento em que tem esse tipo de situação. Que o Vasco é o mandante e aí tem que jogar o clássico contra Flamengo e Fluminense lá. Aí é público. Mas quando o Vasco quer fazer qualquer outra partida, aí não é público. Aí tem que perguntar, tem que entrar na justiça. Hoje não, né? Mas isso, então, eu já tinha comentado isso lá atrás, no jogo contra o Flamengo pela semifinal, e aí teve aquele furdunço dos jornalistas vascaínos dizendo que o Vasco estava se apequenando, e eu discordo plenamente, porque hoje o Maracanã não é a casa do Vasco. Você lembra aquela resenha que eu coloquei aqui, do Gilmar Ferreira, falando até que o presidente do Flamengo tá levando alguns departamentos para lá, pro Maracanã? Poxa, não é. O estádio é deles agora. Então por que o Vasco tem que manter essa cultura? Não tem como jogar com 2 torcidas em São Januário? Paciência. Esse jogo, torcida única. Só que, cara, eles ficam, né, assim na cadeira, ó como eles ficam. Isso é temporário. Temporário, daqui a pouco vai acontecer aí, se Deus quiser, a reforma de São Januário. E tá tudo bem. Aí não vai ter ou vai ter, será? Vai ter esse furdunço, Vasco com a arena nova, com a casa nova, ainda vai ter esse papo de jogar no Maracanã? Não é possível, né? O Santos não joga lá na Vila Belmiro, gente. Ninguém reclama, é pro Santos e Palmeiras, é Santos e Corinthians, é Santos e São Paulo. Aí aqui tem esse furdunço por uma questão cultural. Faça-me o favor, né, cara? Aí na hora, de repente, de o Flamengo facilitar nesse sentido, não, o Vasco é mandante, não, as questões comerciais aqui pra você faturar mais, não, a gente vai resolver isso aqui. Não, tem nada disso. Mas aí quer manter esse tipo de discurso, colocando na conta do Vasco a questão cultural do futebol do Rio de Janeiro. Faça-me o favor. Como eu li a mensagem aqui de um vascaíno, né? Ele falou, enfia o Maracanã, né, não dá pra falar, no toba. É isso, vamos jogar em São Januário. Espero que dê tudo certo aí. Claro, a gente tem que vencer, né, família vascaína? Porque, olha... Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o jogo de amanhã contra o Melgar. Na verdade, eu tô bem ansioso, né, para essa partida. Há muito tempo que a gente não vê o Vasco numa competição internacional. Tava até pensando nisso aqui, né, cara? 23 e 24, o Vasco, né, fez ali a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Aí uma semana sem Vasco para jogar na segunda rodada, né? E hoje não, esse ano não, né? O Vasco tá aí com um calendário recheado, podemos dizer assim, né? Jogou aí, estreou muito bem contra o Santos. Tem rodada, tem jogo agora, né, contra o Melgar. E sábado já tem contra o Corinthians, então... É isso, vamos que vamos. Agora é buscar os resultados, né, família vascaína? Eu tava vendo aqui, né, o Nils Colina postou aqui, ó, retrospecto do Vasco contra times peruanos na história. 16 partidas, 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados, 19 gols sofridos. No vídeo de mais cedo, até esqueci de comentar isso com vocês, quem não acompanhou,
Eu coloquei um corte lá de um canal que é especializado, né, em times sul-americanos. E aí ele pontuou que é um time que tem bons jogadores, que tem assim uma certa qualidade, mas é um time que tem uma dificuldade defensiva, né? Ele até pontuou que essa dificuldade atrapalhou em relação à eliminação na Libertadores para o Cerro Porteño. O Cerro Porteño conseguiu ganhar do Melgar fora de casa, e essa questão de recomposição, é um time lento na hora de voltar. Eu falei rápido aqui, esquece que eu falei que não é um time rápido, né? Ele falou que é um time que tem dificuldade na hora, né, de fazer ali a recomposição, tem muita dificuldade defensiva, mas tem alguns jogadores na frente que são interessantes. Segundo ele, você pode acompanhar lá. Então, assim, é um time que a gente, claro, tem que tomar cuidado, né? Não tem ninguém bobo mais no futebol. Eu como eu disse pra você, estava acompanhando ali União Santa Fé contra Cruzeiro, um jogo muito pau a pau, né? Cruzeiro com muita dificuldade, chegando pouco às vezes, não conseguindo trocar passes, e no jogo do Vasco ainda tem a questão da altitude, né, família vascaína? Tá aqui, ó, o Vasco postou algumas fotos, né, em relação ao treino de hoje, tá aí o Payet. Ô, Payet, tá causando um tumulto na minha vida, irmão. A galera aqui, as Payezetes, né, vem aqui com todo respeito, tá, família? É brincadeira. Pô, vai levar pro coração, né? As Payezetes estão, ó, rapaz do céu, né? Eu tô aqui nesse debate, Coutinho, Payet. Inclusive, família vascaína, eu posso até esqueci que eu ia falar isso no início do vídeo. Um amigo comentou assim, ó, deixa eu rapidamente trocar uma ideia com vocês sobre isso, porque eu acho também, né, sempre falo isso aqui com vocês, que é uma maneira de eu prestigiar a galera que comenta aqui nos vídeos, e eu agradeço demais. Um amigo comentou assim, ó, você tá querendo aparecer defendendo o Felipe Coutinho. Tá aí na tela pra vocês. Pra gente depois falar aqui, né, sobre essas fotos. E assim, eu tô querendo aparecer defendendo o Felipe Coutinho. É difícil ouvir isso. Meu amigo, eu não sei a sua idade, tá? Mas eu tô com 33 anos. E entendo que a minha geração tem uma certa dificuldade de ter bons times, ídolos, bons jogadores, sabe? Eu, poxa, não tenho muitas lembranças de 97, já era vascaíno, né, com meu conjuntinho de Vasco, pá, jogando bola na rua, mas, né, assim, pra você ter aquela memória de entender tudo mais, saber, caraca, meu time é bom. Não, 2000 também, poxa, tenho lembranças com meu avô que faleceu, da virada contra o Palmeiras, mas, sabe, era muito novo. Então, essa minha carreira de torcedor do Vasco, você precisa entender que esse comentário não faz sentido nenhum. Quando eu montei esse canal e eu cobrava aqui o Zé Gabriel, sabe o que a galera fazia? Alguns, poxa, você não pode falar assim dele. Ele representa o Vasco, é jogador do Vasco. Quando eu falava do Henrique, lateral esquerdo, que corria pra não chegar, que os cruzamentos do Henrique eram um balão assim pro alto e caía assim, ó. A galera, não, tem que ter paciência. Ele representa o Vasco e não sei o quê. Agora, você tá falando para o Thiagão que defender o Felipe Coutinho é querer aparecer? Você vai falar isso para um vascaíno de 33 anos? Tá certo. Só que tem um ponto. Eu não estou falando que o Felipe Coutinho está bem. Não, ele está mal. Não está jogando bem. O que eu quero colocar aqui para vocês é uma questão de querer acreditar no cara. Ele bem fisicamente, sequência, eu entendo que ele vai ajudar, porque ele é muito acima da média. E a carreira dele mostra isso, que ele fez no Liverpool, que ele fez no Bayern, Copa do Mundo, né? É isso. Simplesmente assim, não é questão de querer aparecer não, tá bom? Vamos junto. Seguindo aqui, família vascaína, tá aí, né, a foto também do Garré, a gente vai trocar uma ideia sobre esse jogador, e também o Nuno dando aquele tapa na bola, então o Vasco aí, né, fez um treino hoje, visando o jogo de amanhã. Queria colocar essa fala aqui do Léo Jardim sobre a questão da altitude, família. Tá aí, ó. Nossa expectativa é muito boa. É uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. Sentimos no treino um pouco dessa diferença. Foi importante para nós nos adaptarmos também. Estamos preparados, trabalhamos bem nesses dias todos que tivemos para fazer um grande jogo aqui. Com relação à altitude, sentimos muita diferença na respiração. Tecnicamente, a bola fica mais rápida, o ar fica mais rarefeito e a bola fica mais rápida. Nós, goleiros, temos que ficar mais atentos. Qualquer chute fica mais perigoso. Tá aí o nosso grande goleiro Léo Jardim, que também foi importantíssimo na vitória sobre o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, tem mais essa dificuldade aí, né, em relação a esse jogo, mas eu tenho que bater nessa tecla, né? Eu sei que, poxa, é difícil a estreia na competição, o Vasco que não joga uma competição internacional
desde o dia 3/12/2020, como eu comentei no início do vídeo, e o Melgar já é um time que tá aí, né, disputando Libertadores, Sul-Americana, tá mais adaptado a esse tipo de competição, mas não dá, né, família? Assim, poxa, o Cerro Porteño foi lá e conseguiu uma vitória. Então o Vasco tem qualidade para chegar e ganhar do líder do campeonato peruano, né? E assim, a gente vai resenhar aqui sobre a escalação do Vasco, tá na tela para vocês, informação do Bruno Murito. Fábio Carille deve repetir a escalação que iniciou contra o Santos na partida diante do Melgar. A tendência é que, pelo cansaço e pela altitude, as substituições ocorram mais cedo no segundo tempo. A avaliação dependerá das condições físicas dos jogadores e do andamento da partida. Então, muito importante a gente saber disso, né? E de repente mexeu errado e não era para tirar agora. Então tem essa questão física aqui também, família vascaína. Antes da gente trocar uma ideia sobre essa escalação, eu queria passar essa resenha aqui, essa visão do De Aranha sobre o Garré e o Ricardo Perrone sobre o Lloyd. Se liga só. Quem sabe as coisas funcionam. Muito bem o Nuno. Agora o angolano. Ô, Lloyd, tô ficando preocupado contigo, Lloyd. Eu vou com a tua latinha, Lloyd. Eu gosto de você, cara. Eu vou com a tua cara. Mas, rapaz, tem uma jogada do Lloyd que não dá pra entender o que ele tá fazendo. Tem uma bola no final agora que veio por cima e não viu a bola, gente. Ele é esquisito, cara. Ele tenta uns lances de letra. Lloyd, eu ainda não tenho uma conclusão sobre o que eu acho de você. Mas não tá ficando bom. O lado direito, com o cavalo do Paulo Henrique, é puro sangue. Tecnicamente, hoje no primeiro tempo, jogou muito mal. E do lado dele, pelo lado direito, o Garré só atrapalhou o Paulo Henrique. Teve uma atuação desastrosa. De pelo menos uma alteração. De repente a entrada do Ryan, do próprio Watson, que acabou entrando aos 22 minutos, principalmente no lugar do Garré, que se eu tivesse que escolher um mortinho em campo do time do Vasco, eu escolheria o Garré, porque ele realmente não fez praticamente nada. Quando o Carille faz 3 alterações na equipe, ele muda por completo a história do jogo. Aos 22 minutos, depois de um amplo domínio do time do Vasco, entra Payet no lugar do Felipe Coutinho, o Watson no lugar do inútil Garré, o Watson no lugar do inútil Garré. E aí, achou que o De Aranha exagerou em relação ao Garré? E a visão do Ricardo Perrone sobre o Lloyd? E por que, família, eu estou trazendo aqui para debate? Porque eu entendo, conhecendo o trabalho do Carille, ele mesmo já falou sobre isso. Eu lembro que no início do Campeonato Carioca, a gente trouxe aqui uma matéria do GE, e aí o comentarista Rodrigo Coutinho, que eu gosto muito dele, por sinal, né, ele fala que o Carille gosta de jogar com um ponta construtor, que no caso é o Nuno, né, tá muito bem, e aqui na direita seria o Lloyd, né, com certeza seria o Lloyd, mas você pega essa visão aí do Ricardo Perrone, e muitos torcedores pensam assim, inclusive alguns já comentaram aqui que ele é pior que o Emerson Rodrigues, porque de fato o Lloyd tem essa característica. Então você tem um ponta, que é aquele para ajudar na armação, na construção, na criação, e você tem um jogador para atacar o espaço, para puxar algum contra-ataque, para ser uma válvula de escape, né? Então o Carille gosta de trabalhar dessa forma. E nesse momento, como o Lloyd não passa confiança alguma, o Carille está optando por jogar com o Garré e também o Nuno, que basicamente tem as mesmas características, né? E o próprio Carille falou sobre isso em alguma coletiva. Agora, partindo ali para a visão do De Aranha, assim, de fato, família, o Garré jogou muito bem, foi um destaque? Não foi. Mas eu acho que o De Aranha exagerou, né? Inútil, não contribuiu com nada. Não, eu acho que ele exagerou, porque eu acho que ele mostrou assim, que é um cara que não vai se omitir no jogo, que não vai se esconder, que não é pão com ovo, que tem uma técnica, que gosta de movimentar, né? Fez sim algumas jogadas. Esse lance que eu comentei com vocês no vídeo de mais cedo, que o Hugo Moura perde ali o gol. Perde não, né? Teve uma boa oportunidade, né? Poderia ter marcado ali na grande área. É uma jogada que quem inicia é o Garré, né? Até ali na entrada da área vem um cara dar o bote, ele corta e acha o Nuno que faz o cruzamento pro Hugo Moura. Então eu não acho que o De Aranha tá certo não, cara. Eu sempre falo aqui que ele é o melhor comentarista de Vasco, mas em relação ao Garré nessa partida, teve algum destaque? Foi importantíssimo? Não, mas inútil eu acho que é muito pesado. Muito pesado. E assim, eu tava até comentando isso com meu pai e com meu tio agora, quando eu tava vindo pra casa, e eu falei assim, cara, o Garré, ele já passou uma mensagem. Que mensagem é essa? Que ele é totalmente diferente do Jean Davi, do próprio Maxime. Nesse primeiro jogo como titular, eu consigo enxergar que ele tem condição de ajudar. Eu consigo enxergar. Então eu não acho que ele foi inútil e espero que ele possa fazer, né, uma boa partida amanhã, mas quero saber a sua opinião. Então tá aí, família, só pra pontuar, né? Léo Jardim, João Vitor e Maurício Lemos, né? A galera até me zoou aqui. Pô, aí tá vendo? Freitas.
Família, eu quero é ser feliz. Não quero estar certo, não. Quero ser feliz. Uma partidaça do Maurício Lemos contra o Santos. Partidaça, 3 vezes. Jogou muita bola. Então, saí como titular. Piton, PH, falei João Vitor, né? Paulinho, Hugo Moura, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e Verret. Família vascaína, quero saber a sua opinião. Faria alguma mudança aqui? Paia no lugar do Coutinho? Hein? Fui.